Bem-vindo ao Cantinho Teológico, meu nome é Gustavo Luiz. Eu vou falar sobre o versículo de número 21 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Note que eu estou projetando duas versões em português. A primeira delas é a Almeida Corrigida e Revisada, fiel ao texto original. Lembrando que nós não temos textos originais, mas é a forma como a Almeida apresenta, tá bom? E também a Almeida revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, e eu estou utilizando para o texto grego um texto chamado crítico, que é utilizado bastante na academia, e por isso eu vou me valer dele para fazer uma análise bem sucinta desse versículo de número 21, que infelizmente é mal compreendido, quando não ignorado o contexto imediato. Diz assim em português, em uma das versões: examinai tudo, retende o bem. E na outra versão: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Observe que a primeira versão terminou com um ponto, a outra colocou um ponto e vírgula, quando foi traduzido para o nosso português, e você já bateu o olho e observou que, no caso, no texto projetado, nós temos duas vírgulas no texto grego, e a vírgula no texto grego vai corresponder à nossa vírgula em português. Tá bom, gente? A ideia aqui é que o texto, inclusive a partir do versículo 20, que é o contexto imediato, trata-se do mesmo assunto. Você pode fazer a pergunta ao próprio texto, considerando o contexto. Examinar tudo. Examinar o quê? Você tem que fazer a pergunta ao texto bíblico. O que é esse tudo? Quando você faz a pergunta adequada ao texto, o próprio texto vai lhe responder prontamente. Se a gente não fizer isto, a gente começa a achar que nós podemos examinar tudo realmente. Tipo, se for de repente um jovem, vai dizer assim: ah, isso implica que eu possa fazer uso de revista pornográfica. Afinal de contas, vai alegar: a Bíblia diz para examinar em tudo e reter o que é bom. Eu sei que eu fui ao extremo, mas eu posso dar um outro exemplo. Ah, eu vou examinar alguns livros de práticas satânicas, porque a Bíblia diz para examinar tudo. Mas não é isto que o texto está dizendo. Vamos ao contexto. No versículo 19, a gente observa que Paulo fala aos crentes em Tessalônica para não extinguir o Espírito Santo. Essa não extinção do Espírito, a ideia é de abafar, não é, abafar a operosidade ou a atuação do Espírito Santo que habita no crente. Esta é a ideia. Não extingais o Espírito, né? Que você vai fazer com que o Espírito Santo venha sair dentro da sua vida ou do seu coração. Ao contrário, é que você pode, através de uma vida de desobediência, de carnalidade, acabar abafando a atuação do Espírito Santo. Mas no verso seguinte ele diz assim: não desprezei as profecias. A gente sabe que havia naquele período uma certa efervescência de falsos ensinos, porque haviam falsos profetas. E Paulo tem uma preocupação, porque até então o cânon não tinha sido completado, a gente só vai ter a Bíblia completa na forma como nós concebemos com o Novo Testamento, bem depois, séculos depois, melhor dizendo, mas havia ainda a revelação da parte de Deus, e em meio a esta revelação divina, muitos falsos profetas que disseminavam, por sua vez, falsas profecias.
E é dentro desse contexto que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não extingais o Espírito, ou seja, não venha abafar a operosidade do Espírito que habita em vocês. Não desprezei as profecias, examinai tudo. Quando fala examinai tudo, é uma referência às profecias que estavam sendo propaladas, divulgadas em nome do Senhor. Examinando todas elas, as profecias, eles teriam condições de reter o bem, aquilo que era realmente benéfico, porque era da procedência divina. E aquilo que não era da procedência divina, eles deveriam fazer o quê? Naturalmente, não reter, mas sim rechaçar. Porque em relação a falsos ensinos e falsos profetas, a Bíblia deixa claro que nós devemos rechaçar. A gente não pode fletar com falsas doutrinas, com falsos profetas. A gente não pode ficar em cima do muro. Ou a gente ama a palavra de Deus, ou a gente vai ficar em cima do muro, fazendo um flerte, quer com as falsas profecias, falsos profetas, para não ficar, digamos, mal na fita, porque a gente quer fazer uma política da boa vizinhança, ficar bem com todo mundo. Mas acontece que ninguém pode agradar a gregos e troianos. A gente precisa ter uma definição, se definir, se posicionar biblicamente, e neste caso específico, quando diz examinai tudo, retende o bem, ou na outra versão, mas pôde tudo à prova, tudo que, todas aquelas profecias que estavam chegando naquele período e retendo somente o que era bom. E tudo que vem dos altos céus é algo realmente bom. E tudo que não é procedente dos altos céus é algo que não precisa ser retido, embora seja examinado, mas por sua vez rechaçado, porque não vem da parte de Deus. De modo que a gente precisa ler a Bíblia contextualmente e prestando atenção sempre no contexto imediato. Em relação à questão da pontuação, conforme esse texto em grego, no versículo 19, consta uma vírgula, não extingais o espírito, vírgula, tá bom? Depois tem uma outra vírgula, dando a ideia de continuidade, porque a vírgula no texto grego equivale também à nossa vírgula. Somente vai haver ponto neste texto do Novo Testamento, somente no versículo 22, que é o ponto final, e já vai tratar de uma outra temática, porque até então está falando, examinai tudo, deixa eu ver aqui, ó. Não extingais o espírito, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal, ponto. E depois muda um pouquinho de assunto, e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito e alma, e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que a gente tem, dentro deste texto grego, o ponto apenas no versículo de número 22. Eu já fiz uma consulta aqui, tem outros manuscritos que vai ter uma pontuação diferente, mas aí vai depender muito da forma como você vai enxergar o texto, porque se você for fragmentar o texto achando que o versículo 21 está ali de uma forma isolada, é incorrer em erro. E eu diria, seria um erro grosseiro, porque tem que estar atrelado, ou seja, agregado ao contexto imediato. E o contexto imediato, é claro, quando fala sobre examinar tudo, ou colocando tudo à prova, está se referindo às profecias que existiam na época, naquele período que não havia a revelação completa, ou seja, a conclusão do Novo Testamento.
Espero que tenha gostado, que possa lhe ajudar na compreensão não apenas deste texto, mas que venha aplicar esse princípio em outros textos, porque a gente precisa considerar sempre texto e contexto, e principalmente o contexto imediato. E, se possível for, faça uso de versões da língua grega, caso você esteja analisando o Novo Testamento, ou do texto massorético, que é o hebraico, para o Antigo Testamento, a fim de você conferir as coisas conforme está naquele manuscrito, entendendo que há outros manuscritos que precisam ser consultados para uma pesquisa, um estudo, mas não sem antes fazer este beabá, o qual estou apresentando aqui. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.